Bem-vindo ao nosso Momento Jurídico. Que bom ter vocês por aqui. Olha, eu estou muito feliz com esse episódio. Eu tenho certeza que vocês vão gostar. Aqui comigo, minha convidada muito especial, além de ser minha amiga, olha, de, sei lá, Muitos anos. muitos anos. Não vamos Muito. falar de número, gente, que não compete. Mas a Thaís, ela é neuropsicóloga, ela é especialista na área. E ela vai trazer aqui um papo, assim, show de bola sobre violência doméstica. E Thaís, fica à vontade, se apresenta. Bom, primeiramente eu agradeço pelo convite. Obrigada. Muitos anos a gente se conhece, eu fico muito feliz É verdade. de ver a mulher que a cada dia você tem se tornado na sua profissão. Como esposa, como mãe, eu te acompanho, então eu tenho uma grande admiração por você. Tá? Eu não vou me A emocionar, gente não pode chorar. porque é muito legal você ver, né, aquela menina se tornando essa mulher incrível. Bom, durante essa jornada que a gente ficou esse tempo sem se falar, vamos dizer assim, É verdade. eu me formei em psicologia, então eu sou psicóloga clínica, comportamental cognitiva, neuropsicóloga, formada em neurociência, sexóloga e trabalho também com constelação familiar. Então eu junto todas essas áreas do comportamento humano para ajudar as mulheres, né? E aí no decorrer do caminho, no decorrer da trajetória também, eu tenho meu consultório, já fazem 12 anos que eu atuo, já mais de 10 mil Bastante horas experiência. ouvindo mulheres, escuto muitas mulheres aí, mais de 10 mil horas. Então, eu fiquei muito feliz com o seu convite, porque eu acredito que é um tema, é uma realidade que está muito em evidência e que nós podemos ajudar muitas mulheres, né, a verdade. entender através da informação e depois buscar uma ajuda para saber como sair desses cenários aí de violência doméstica, né? É isso aí. Bom, bem-vinda. Bem-vinda, gente. Obrigada, Depois de Carla. todas essas honras, né? Aqui com a cara de choro. Realmente, a gente é amiga há muito tempo, a longa data. E é um tema, assim, que a gente trabalha muito no escritório. Tem muito caso de violência doméstica. E sabendo disso, a minha cabeça, eu pensei, vou chamar uma psicóloga especialista. Sim. Ainda mais porque eu acompanho o seu trabalho, né? Uhum. E vejo que você tá ali tratando... O seu maior público é mulher, né? Sim, 99% mulheres Nossa, e mulheres cristãs em alta evidência. meu Deus. Também a gente faz círculo de mulheres, então eu tenho um trabalho onde é o Entre Nós, que nós chamamos. Nós reunimos mulheres para conversar e tudo que acontece na sala fica em confidencial ali, ninguém pode saber. E é onde muitas mulheres abrem o que está acontecendo e pedem ajuda. Porque não é um assunto fácil Não. para abrir, né, Cá? É um Não assunto é. muito delicado, exige muito cuidado. E às vezes a mulher ela não sente que tem uma rede de apoio para poder abrir sobre esse tema. É Aí quando verdade. ela vê mulheres reunidas querendo acolher, ela abre o que está acontecendo e a gente começa ali ao ponto de partida de ajudar. Que legal. E você, olha, a gente já vai entrar no tema, mas eu até lembrei que você comentou comigo que você trabalha assim com mulheres, né? Que você faz ali um grupo e você acolhe, né? Sim, Poxa, isso é muito legal. sim. E é uma coisa, eu já fiz viagens para fora do país para atender mulheres também. Uau. E é um cenário que, embora o Brasil é muito mascarado ainda algumas violências, agora que está criando mais Mais reportagens, força, né? É né, verdade. até pelo índice de feminicídios que tem subido cada vez mais, Sim. mas em outros países, por exemplo, Oriente Médio, eu já atendi muçulmanas, fui viajar, Uau. fiquei 20 dias atendendo muçulmanas. Então, assim, eu tenho realmente uma paixão por ouvir histórias. E também eu tenho uma paixão por entender as culturas, como que a mulher é vista nas culturas, na cultura que ela segue, na cultura de origem dela. Que legal. Então, aí eu junto tudo isso para poder ajudar as mulheres. Bom, vocês viram, né? Especialista, eu gosto assim. Tem que ser especialista, porque o tema abordado ele é importante. Vamos lá. Então, aqui é o seguinte, já vou te apresentar como funciona o nosso podcast. Tá. Ele é um bate-papo polêmico. Então, eu vou Sim. trazer coisas aqui, né, que não se assuste. É pra ficar polêmico mesmo, e as Sim. pessoas entender, Uhum. sem juridiquês, mas assim, uma realidade bem completa. Vamos lá. Hum. O que exatamente é uma violência psicológica? E aproveitando esse gancho, né? Sim. Essa violência, ela existe a partir da agressão? Ou ela se inicia logo em algum momento mais rápido? Uau! Uma pergunta de cara já bem forte. A violência psicológica, ela é uma violência que atinge diretamente a mente e as emoções da pessoa. Então, não necessariamente
a pessoa que sofre uma agressão física, ela, vamos dizer assim, ela só sofre violência porque é física, entende? A violência psicológica é uma violência diretamente nas emoções e na mente da pessoa, da vítima. Quando eu penso em violência, eu acho uma palavra bem pesada, né? Bem forte. E muitas mulheres, elas fogem até de falar desse tema porque o próprio parceiro não quer que elas aprendam sobre isso, tenham informações, né? Ou elas não querem acreditar que estão passando por aquilo. Isso é verdade. É uma coisa, assim, impressionante. Então, eu costumo falar muito da relação tóxica. O que é o tóxico? Eu gosto de buscar o significado das palavras porque elas trazem uma clareza. O tóxico é um veneno, né? Tóxico é veneno e o veneno ele vai matando aos poucos. Então, uma relação tóxica, quando envolve uma violência psicológica que atinge a mente, as emoções da pessoa, essa pessoa ela vai perdendo o brilho dela, ela vai adoecer. Ela vai adoecer. É onde desencadeia patologias, a ansiedade, a depressão, o estresse pós-traumático. Muitas acabam tendo manchas pelo corpo, dores no corpo. É uma relação que drena totalmente a energia dela para a vida, né? Nossa, pesado. É pesado. Mas mantendo aqui o nosso fluxo, né, de perguntas problemáticas, digamos. O que você entende, assim, que seria o primeiro sinal ali da violência? Ok, a pessoa, ela vai... tem muito esse tema, né? Nossa, perdeu o brilho. Aí você vê depois, eu acho incrível, gente, esses vídeos, esses reels. Eu amo quando aparece ali as meninas ali que sofreram violência doméstica, colocam, ai, meu brilho voltando. Sim. E é realmente isso, mas em algum momento isso iniciou. Então, a gente pode falar que tem um perfil que, por mais que mascarado, ele vai trazer alguma evidência. Como que essa pessoa, essa vítima, ela pode conseguir identificar? Dá para identificar logo no início ou não? Tem que acontecer algo grave mesmo ali. A violência psicológica, ela acontece de forma muito sutil. Então, não que seja difícil, mas é um desafio para a vítima entender ou que ela vai chegar nessa violência psicológica ou que ela já está literalmente dependente emocional da violência psicológica. Porque muitas vítimas não conseguem até sair por uma dependência emocional no abusador. Então, assim, o que eu percebo, tá? É algo muito sutil. É algo muito sutil que vai acontecendo. São pequenos acontecimentos que eles vão acontecendo e que, às vezes... Sabe quando a pessoa acha que é normal? É normal essa situação. Quer justificar o comportamento do outro. Muito. Eu quero justificar o comportamento do outro. E aí mas aí começa a sentir uma dor emocional. Até o ponto que a vítima começa, mas tá me incomodando, a minha intuição tá falando que tem alguma coisa que não tá batendo. É o que eu escuto muito também. Thaís, eu tenho um relacionamento há tanto tempo, eu não sinto paz, parece que tem algo que fala pra mim que não tá em um desajuste, tá alguma coisa ali, e é onde a gente tem que ajudar a pessoa a identificar através do histórico do relacionamento. No começo tudo é lindo, maravilhoso, né? Sim. Tem o volver de amor? Não é? O bombardeio, né, de amor e tal. Isso. É. E tem um padrão? Eu acredito que existe um padrão, assim, pelo que chega no escritório. Sim, né? vamos lá. As vítimas que vêm aqui, a maioria delas não sabe que é vítima. Uhum. Algumas delas já chegam, olha, passei com a psicóloga, descobri, quero separar. Então, a gente começa ali um plano estratégico. Sim. Mas muitas delas, quando senta ali e fala, olha, eu quero me divorciar, e aí eu faço ali a anamnese, e eu falo, olha, você tá numa relação abusiva? Você é vítima de uma violência, né? Aí eu oriento, vamos fazer um boletim de ocorrência? E muitas delas, assim, demora pra ter esse start de que tá numa violência realmente. Inclusive, eu gosto, né? A ideia desse podcast é justamente isso. A psicologia, a gente anda ao lado do direito. Sim. Não tem como dizer que não anda. Tanto nas ações ali do direito de família, quando envolve menor, a questão até o Ministério Público, ele prega muito isso, manda para estudo psicossocial. E na violência doméstica não seria diferente. Quando a gente fala ali de uma questão psicológica, precisa andar ali em comunhão. Não tem como deixar de cuidar
do emocional Sim. das partes envolvidas. E aí, voltando ao gancho, eles chegam no escritório, elas, né? E eu falo, olha, você é vítima. Ou seja, patrimonial, ou seja, emocional, né? Moral. Moral. Assim, são palavras que são ditas que elas falam, não, ele tava nervoso. Não existe isso. Peraí, né? Não O existe. insulto, o xingamento, uma crítica constante, nada do que a pessoa faz é suficiente. Críticas do corpo da pessoa, Sim, muito. né? Se a gente parar para pensar assim, vamos dizer, a questão de reverter a culpa, sempre você tem culpa. Eu tive esse comportamento com você, a culpa é sua, você me provocou. A Sim. culpa é sua, você não está fazendo isso, isso e isso. Sempre a culpa é do outro. Thaís, aproveitando É aqui o muito gancho, é uma palavra, assim, que eu percebo que eles todos falam a mesma coisa. Parece que eles são filhos criados da mesma mãe. Uhum. É loucura, porque é sempre essa frase. Eu não sou assim. Eu nunca fui assim. Eu estou sendo assim porque você provocou isso em mim. Eu sou assim por sua Você causa. desperta a minha raiva. Eu não sou assim. Olha o que eu virei por sua causa. Olha que você. Nossa, Então é sim. como se a vítima fosse culpada por estar apanhando. Por estar sendo assediada moralmente. Por estar sendo chamada de palavras esdrúxulas. É loucura. E Uhum. parece que eles veem tudo da mesma forma. Será? Será que são todos da mesma forma? Eu costumo dizer assim, tem 2 tipos de abusadores, né? Tem um abusador que ele é perverso e provavelmente mesmo tem um diagnóstico patológico. Então, assim, ele sabe o que ele está fazendo. Uau. Se ele tiver um diagnóstico patológico e ele ser realmente perverso, porque assim, eu vou fazer um parênteses aqui, muito importante. Hoje em dia, todo mundo virou narcisista. Mas existem outras patologias também que desencadeiam, né, o comportamento do abusador, agressivo, enfim. Então, hoje, para alguém considerar narcisista, tem que ter um acompanhamento médico, um parecer, um diagnóstico. A gente tem uma ideia, porque as mídias, enfim, tal. Deixam mais Ok. próximas, né? Agora, tem esse abusador que, se realmente ele tiver uma patologia, né, ele é o perverso ali, ele tiver uma patologia, ele sabe o que ele está fazendo, ele tem consciência do manuseio que ele faz com a vítima. Ponto. Tem um abusador que ele reproduz aquilo que ele viu dentro de casa. Nossa. Então, ele está reproduzindo um comportamento que ele viu o pai tratar a mãe, por exemplo. Então, não necessariamente ele tem uma patologia, ele está apenas reproduzindo um padrão de comportamento ensinado. Se ele reconhecer que realmente ele é abusivo ali, ele não quer reproduzir na esposa o que a mãe viveu, enfim, se ele buscar ajuda, eu acredito que com uma boa terapia, um bom acompanhamento e o casal querendo realmente, muitas situações podem reverter nesse casamento, nesse relacionamento. Então, tem 2 tipos. Tá, mas aí só pegando esse gancho. Então, para esse tipo de agressor, que tem jeito para ele, digamos, tem que ter o interesse dele em mudança. Tem que querer Não ajuda. dá pra vítima ficar... Porque acontece muito com o padrão da vítima, né? Ah, ele vai mudar. Será que ele não vai mudar? Vamos dar só mais um tempinho? Olha, eu vou tentar só mais uma vez, né? Então, para distinguir mesmo, pra ficar bem claro que existe sim esse agressor, ele pode mudar. Mas tem um condicionamento para isso. Ele tem que se olhar e falar: eu estou reproduzindo um comportamento que eu vi e eu não quero mais isso para minha vida. Eu quero ter um relacionamento diferente, uma história diferente, eu quero ser diferente para a minha família. E eu já vi pessoas buscar ajuda nesse sentido, falar: eu quero ser um esposo melhor. E deu certo. Deu. O relacionamento, ele melhorou muito, ajustaram muito. E, por incrível que pareça, ele até entendeu que tinha que se afastar um pouco mais da família, porque a família acionava gatilhos. E tem esse negócio, né? Que a mãe... Eu vejo muito. Às vezes a gente passa ali os rios. Não sei se já... Sim. Eu tenho TDAH, menina. Eu começo ali, começo a ver. Aí começa naquele tema e fico. Esse dia eu estava vendo um tema que era um chá revelação. E aí, descobriu lá. Tava o cara, a menina, e aí descobriu lá que era o menino. A mãe entrou na frente da filmagem, abraçou o filho e a gravidinha ficou lá. Gente, pra mim, que dali é um abuso. Ali, pra mim, é um comportamento abusivo. Porque, poxa, o pai do meu filho deixou de me abraçar, comemorar comigo. Eu tô gestando, eu tô carregando aquela criança.
pra abraçar a mãe? Como assim? Corta o cordão, meu amigo. Vem cá, vamos cortar. Você entrou num ponto, assim, tão delicado, porque muitas vezes as pessoas querem viver de aparências. Muitas vezes o perverso, né, o abusador perverso ali, ele quer casar, ele quer ter filhos, mas ele quer para mostrar para a sociedade que ele conseguiu, Uau. é uma prova social. Ó, eu Uau. consigo ter a minha família. Então, assim, muitas vezes eu já cheguei a atender mulheres que, se você olhar no Instagram, a família parece perfeita. As fotos de aniversário, o casamento que foi feito, a lua de mel, a viagem do ano. Você olha, você fala, meu, que casamento legal, que família legal, né? Perante a sociedade, ele é um cara carismático, ajuda as pessoas, é solícito ali, tô disponível, tô aqui para vocês. Dentro de casa muda. E aí a mulher, aconteceu uma situação recente, uma mulher que eu nunca imaginei que ela passava por esse tipo de situação, porque nas redes sociais ela transparece ser uma mulher assim, bem Esse resolvida, é o bem perigo, né? sucedida nesse quesito. Ela me procurou e falou, olha, a indicação de uma amiga, eu não tô aguentando mais. Oh, meu Deus. Ele não é esse cara das redes sociais, eu não tô aguentando mais. Ele isso. E eu falei, eu olhei assim e falei, hã? Oi? É sério isso? Entende? Então, assim, muitas vezes o homem, principalmente quando ele é consciente que ele é abusador ali, faz por prazer, tem ausência de empatia, e é uma área do cérebro também que não é desenvolvida. Então, tem uma questão química do corpo do cara também. Sério? Entende? Tem uma área do cérebro que não libera empatia. É questão hormonal também. Existe uma questão hormonal. Mas tem conserto? Com Olha, medicamento, se tratamento? Ou não? diagnosticado transtorno de personalidade, né, enfim, aí tem inúmeras patologias e realmente constatar, não tem cura transtorno de personalidade, né? Então a pessoa tá fadada a viver De o resto da repente, vida. vai, dependendo do diagnóstico, vai entrar com uma medicação, enfim, vai ter um tratamento especializado, porém, vai ter que ter uma boa ajuda para conseguir inibir alguns comportamentos impulsivos. Gente, tô Se chocada. diagnosticado, realmente. Eu tô chocada. É Tô algo muito passada. forte. Deixa eu te... Vamos aproveitar esse gancho, vai, que é polêmico, que rufam os tambores. Aqui a gente gosta assim, bate bola. Digamos que tem, então, um padrão de vítima ou não. Pode ser qualquer pessoa da sociedade. Aí é um assunto polêmico mesmo. É um assunto polêmico mesmo. Porque, assim, eu já atendi mulheres que buscaram encontrar no parceiro o pai. Uau, isso acontece Por muito, exemplo, né? ela cresceu com um pai agressivo em casa, ela cresceu com um pai que tratava a mãe de qualquer forma, e aí ela atraiu um homem padrão, perfil do pai, ela reproduziu esse padrão. Como já atendi mulheres que olharam e falaram, eu não quero o padrão do meu pai, e casaram com homens que respeitam e tudo mais. Como eu já atendi mulheres que vêm de uma origem familiar com uma estrutura interessante ali, de estrutura afetiva e tudo mais, mas que atraiu um homem abusador. Então, assim, eu já atendi muitas histórias. O que eu posso dizer é que o abusador, ele vê a vulnerabilidade da vítima. Eita, então esse é o gatilho. Sabe qual é o perigo de uma mulher? Quando ela está muito vulnerável, muito carente. A vulnerabilidade são assim. cega. A vulnerabilidade cega, Carol. Mas as Cega. mulheres são assim. Sei lá, é um dispositivo de fábrica. A mulher, ela vem com essa vulnerabilidade. Ela quer validação, Ai, meu Deus. se sentir aceita, reconhecida, amada. Muitas vezes a mulher, ela está passando por um momento difícil e aí ela encontra alguém. Eu falo para as meninas assim, gente, duas coisas. Se dê um tempo, porque também tem isso. Termina um relacionamento e já emenda em outro, emenda em outro, emenda em outro. Se dê um tempo, seja solteira, seja inteira solteira. Eu sou inteira, solteira, entende? Eu preciso ser inteira para colocar alguém na minha vida, para ser mais seletiva. Pra transbordar, Essa né? questão de Só você quer termina uma completar. relação, emenda, termina uma relação, emenda, você vai repetir padrões, né? Então tem esse ponto. E tem um ponto da vulnerabilidade. Às vezes a mulher, ela tá se sentindo sozinha, abandonada, tá passando por algum momento difícil na vida, e aí um oportunista enxerga uma oportunidade de fazer essa mulher achar que ele é a solução para resolver toda a vida dela. Coloca toda
a dependência e Expectativa dela ali, né? expectativa. E você falou de expectativa e realmente essa palavra é um perigo. Aquela expectativa, sabe? Eu vou casar. O príncipe encantado. Meu, eu conheço meninas, Carol. Começou a namorar hoje, já tá imaginando casada com filhos e no cavalo branco. Calma, você conheceu a pessoa hoje. Gente, o príncipe não existe. É lógico que existem homens que vão ser homens de verdade. Exatamente. Que vai fazer o papel corretamente, que vai te respeitar. Eu mesmo, a gente tá até conversando. Eu fui vítima de violência doméstica. Mas você é uma advogada. Ok, mas eu sou uma mulher. Uhum. Em algum momento eu era vulnerável. E tá tudo bem. Uhum. Só que em algum momento eu busquei ajuda da terapia. Por isso que eu falo que precisa caminhar junto. Busquei ajuda jurídica. Sim. Fiz boletim de ocorrência, medida protetiva. Ele foi condenado. Ele responde hoje, né? E eu refiz a minha vida. Só que quando eu fui refazer minha vida, olha, foi muito difícil. Sim. Eu lembro que eu tinha, assim, alguns gatilhos, que até o próximo tema eu quero perguntar pra você se causa alguma causa mesmo psicológica na mulher, se ela fica com esse dispositivo, né, de medo. Porque eu lembro que meu esposo, ele ia se aproximar de mim, a gente ainda ficou um bom tempo só como amigo, porque eu fiquei tão traumatizada. E eu lembro, assim, ele não grita comigo, ele não fala alto, graças a Deus, ele é muito calmo. Mas se ele, no começo, qualquer alteração de voz, seja de brincadeira, eu tremia. Estado de alerta. Sabe? Eu ficava, assim, desesperada. E aí ele, não, calma, eu não vou fazer isso com você, né? E aí eu fui entendendo, hoje eu vivo um relacionamento tranquilo e seguro. Saudável. Saudável, de não ter preocupação com o celular, ele não mexe no celular, não mexe no celular dele, a gente tem uma segurança em relação a isso. Mas, no começo, foi muito difícil pra mim. Sim. Eu lembro que eu ficava horas com a minha psicóloga, eu não tô entendendo, tem alguma coisa Até o dentro medo de mim. repetir a história, né? Será que ele É um tá sendo trauma. bonzinho e ele vai... Porque Sim. o outro abria a porta do carro. Aí, meu marido começou a abrir a porta do carro. Eu falei, deve ser igual. Aí, o outro me trazia flores. Aí, meu marido começou a me trazer flores. Eu falava, pode ser igual. E aí, eu comecei a assimilar, associar ali, não. Sim. Aí, eu fui entendendo que são pessoas diferentes, que o meu marido não era uma pessoa tóxica, né, narcisista, enfim. E aí, fui me permitindo, mas isso demorou. Se você está em um relacionamento que tá te gerando medo de ser você, ansiedade, que você percebe assim, quem era eu antes dessa pessoa e agora quem eu sou? Aí você faz esse comparativo e você vê que você, ao invés de avançar, evoluir, ou até mesmo como casal, você perceber, tô construindo, você percebe, ixi, eu estou atrasando, eu estou retrocedendo. Se você está em um relacionamento que te gere insegurança, é um estado de alerta. Porque um relacionamento saudável, você acabou de falar como que é. Você está com a pessoa, tem os desafios, nada é perfeito, mas você entende assim, nós estamos resolvendo, existe um respeito, uma segurança, existe uma admiração, né? O problema do relacionamento tóxico, para a mulher que sofre isso, baixa autoestima, ansiedade, depressão. Aí começa a ter doenças físicas decorrentes. Meu Deus. Né? E assim, a mulher, ela começa a perder a força para reagir. Porque existe dentro desse relacionamento um controle, um poder que o outro exerce, né, sobre essa mulher. E exerce forte, né? Exerce forte. É um jogo de manipulação pesado, né? É assim, as mulheres demoram de sair porque se reverter culpa, a mulher entende, a culpa é minha, eu preciso agora melhorar. Eu preciso melhorar. Ai, meu Deus. Pra pessoa ficar. Olha isso. Gente, olha, vamos lá. Rufos os tambores. Meu Deus. Faça assim, já sabe que vem pergunta polêmica. Uhum. Você entende que a dependência emocional ela é tão forte quanto a financeira? Ou assim, a dependência em todo sentido, ela vai acompanhar, ela vai ser tão forte tanto quanto a emocional? Porque a gente tem vários tipos de violência, né? Sim. São vários? Explica aqui pra gente. Dependência financeira pesa muito na decisão de uma mulher. Eu atendo mulheres que abriram mão, por exemplo, da carreira para cuidar dos filhos e que sofrem esse tipo de relacionamento e que por uma questão de dependência financeira tem medo de sair desse relacionamento, até porque o indivíduo faz ameaças, né? Sim, eles têm medo de justiça. Você já percebeu que eles têm medo de justiça? Eles fazem essa ameaça com a vítima, mas eles não fazem isso em público? Não.
Em público, Já percebeu em isso? público são queridos, Sim. carismáticos, Sim. né? É onde a mulher pensa, vão achar que eu sou louca. Como assim eu vou falar para as pessoas que essa pessoa faz isso comigo? Vão falar que eu tô doida, que eu sou louca, que eu sou dramática, que eu sou sensível demais. Então, existe a questão da dependência financeira que pesa para a mulher tomar uma decisão. E muitas ficam, tá, Carol? É triste falar. Muitas ficam até por um padrão de vida que já conquistaram, de patrimônios, de bens, enfim. E aí ela negocia. Bom, tá ruim, mas eu tenho tudo que eu quero. Não quer retroceder, né? Não quer retroceder. Agora, a dependência emocional é polêmico, porque eu já atendi mulheres muito bem-sucedidas, muito bem resolvidas, inclusive que bancam a casa sozinha e que não consegue sair do relacionamento. Meu Deus. Sofre abuso e não consegue sair. Porque existe uma dependência emocional. Eu já atendi mulheres bem-sucedidas que o salário dela vai para conta do cara. E ele fala, é nosso salário. Meu Deus, inverteu os papéis. Não consegue sair. Não consegue sair. Existe uma dependência Gente. emocional. Dependência emocional é um vício. Assim como qualquer outra droga, né? Faz efeitos químicos no corpo. Então a pessoa fica viciada Fica naquela viciada sensação. na pessoa. Ai. Imagina Uau. só a liberação de dopamina. Eu venho aqui, te entrego flores, trato você lindamente. Ai, Carol. De repente eu te maltrato. De repente eu já não quero falar com você, de repente eu já te xingo, falo os seus defeitos e dou o tratamento de silêncio em você. Aí você vai ficar ali na... Meu, o que eu fiz? O que eu fiz? Isso gera um vício. Isso gera um vício químico no corpo. Até da dor? Opa! A dor vicia também. Gente, passada. As pessoas viciam muitas vezes na dor também. Eu tô passada. Você não acostuma com algo bom? Sim. Com o ruim também. Mas, gente, não faz sentido. Aqui, ó. É isso aí. Tô abismada. Agora pensa, a mulher ela tem um bombardeio de amor. Aí ela fica assim encantada. De repente, a pessoa tira tudo isso dela. Aí ela vai entrar num estado depressivo. Então ela liberou tanta dopamina, de repente a pessoa tira de uma vez, ela entra em um estado depressivo, deprimido. Gerou vício, porque daí ela vai querer a validação do outro, ela vai querer ser aceita, ela vai falar, meu, por que ele me rejeita? Não, o que eu fiz de errado? Aí ela vai ficar buscando essa compensação, aí dá um tempo, ele libera a dopamina nela de novo, ele volta a ser aquele homem encantador, tua flor, gente, tô isso gera passada. vício, é uma dependência emocional. Eu tô passada. Dependências emocionais. Normalmente eu falo assim, gente, você que é dependente emocional, que você percebe que é dependente emocional, terminou um relacionamento, fique 6 meses a 1 ano sozinha, busque autoconhecimento, porque a tendência de você sair da dependência emocional e buscar uma outra pessoa para virar dependente emocional do outro é muito grande. Uau. E qualquer pessoa. Qualquer pessoa. Galera, fica alerta. É química Se do ficou corpo. com dúvida, volta e assiste de novo esse corte. Assiste, porque isso é importantíssimo. O que eu percebo? Que a violência psicológica, muita gente não sabe que existe lei. Isso é um crime. Ok. Eu vejo ali no escritório. Muita gente não sabe, mas a violência psicológica ali na mente da mulher, ela é um crime, né? E existe lei ali que ampara, que é a famosa Maria da Penha. E a Maria da Penha não é só tiro, porrada e bomba, né? Não é só tapa, não é só roxo, é várias coisas. E eu queria que você me falasse do lado da psicologia, como psicóloga. As suas pacientes, elas têm esse conhecimento ou elas acham que é normal ser tratada desse jeito, ser chamada com adjetivos, ter ameaça, assédio de estar na porta da casa, de ligar no trabalho sem autorização, de mandar mensagem, por exemplo, no e-mail, no LinkedIn, que seja, né? Fechei uma porta ali, um canal de comunicação, eu vou para outro. Elas têm essa noção ou não? Olha, muitas vezes não. Porque eu já escutei de algumas, muitas, inclusive, essa medida protetiva não acontece. Se o cara quiser fazer alguma coisa comigo, ele faz com ou sem medida protetiva. Então, muitas também evitam querer brigar por um respeito do próprio espaço, por achar que não vai dar em nada. Se o cara quiser fazer, ele faz e acabou. Uau. Outra coisa,
Existe uma questão que a pessoa acaba viciando entre o medo e o afeto. Então, assim, horas a pessoa tem medo, mas o abusador, enfim, demonstra um pouco de afeto. Então, ela fica entre medo e afeto. E entre sofrimento e esperança de que o outro vai mudar. Ai, meu Deus, e Entendeu? fica um looping eterno. Fica um loop eterno. Então, assim, no sofrimento, ela fala: eu vou separar, Thaís. Eu não aguento mais. Eu vou ter que ver uma advogada, vou pedir orientação jurídica, eu preciso ver o que eu vou fazer, babá. Ela fala isso uma semana. Aí dá uma semana, ele disse essa semana. Que Eu vai mudar. comentei com ele que eu quero separar, que não Ai, dá meu mais. Ele Deus. falou: amor, vamos lutar pela nossa relação, nosso casamento. Vamos lutar, vamos fazer acontecer, meu amor, não sei o quê. Aí entra a esperança, ok? Ai. O medo. Muitas chegam assim e falam pra mim: não, ele falou pra mim que eu vou perder meus filhos, que vai tirar meus filhos. Se separar, E é vai uma tirar meus violência filhos. também. Eu vou ficar sem nada, sem patrimônio, tudo que conquistou vai ficar com ele, lá. Mas aí dá uma semana depois: ai, mas ele foi tão carinhoso essa semana, ele me levou pra viajar, a gente teve um final de semana tão maravilhoso. Compensação. Então, assim, o que eu percebo? Quando eu vejo que a mulher ela está muito confusa, eu encaminho para uma orientação jurídica. Eu falo: olha, existe a parte da psicologia, você está se cuidando, estou muito feliz que você está se cuidando. Eu sei que algumas coisas para você é muito difícil olhar, mas você está olhando, eu estou muito orgulhosa de você, isso mesmo. Mas vamos também agora pedir uma advogada, alguém para te orientar. Será que você perderia seus filhos mesmo? Será que você perderia os patrimônios que você está falando, que ele está abordando com você, que vai tirar de você? Vamos entender os limites? Vamos E entender? tem, Porque elas precisam de esclarecimento sim. também jurídico, não tem como, E Carol. tem limite. Quando chega no escritório, é engraçado, porque casa muito a nossa profissão. Sim. Porque quando chega no escritório, a primeira coisa que eu faço é uma anamnese. Então, eu vou conversar. Olha, você passou com um psicólogo? Ah, não passei. Tá, me conta como que é a situação. Se eu vejo que a pessoa não tem noção que ela tá numa violência doméstica, eu informo. Eu falo: olha, você está, por exemplo, numa violência patrimonial. Eu informo ela. Sim. E aí, eu falo pra ela fazer acompanhamento ali com o psicólogo. Também direciono as crianças. Quando eu vejo que elas estão no meio do conflito parental, que também dá um tema sofrimento super pras legal pra crianças. gente fazer Nossa, no próximo muito podcast, polêmico. falar de menores, também tenho que mandar para esse acompanhamento. Sim. Mas voltando a essa questão, quando chega no escritório, que eu vejo que elas estão presas nesse ciclo de violência, e você começa a falar sobre como funciona, como é o direito, todas elas, assim, não é uma ou outra, todas elas acham: ele vai pegar meu filho, ele falou que não vai devolver. Aí a gente vai dar uma busca e apreensão na criança, que acontece muito. Ah, você vai sair, você não quer mais ficar comigo? Então pode pegar suas coisas e ir embora. Mas você não leva as crianças. Não existe esse mas. Não tem mais. Ele não é só seu filho. E também quando as mensagens chegam é assim: o meu filho, a minha filha. Não, o filho é nosso, né? O filho não é de chocadeira, né? O filho é nosso. Foi uma conjunção ali, né? É o pai e a mãe. E eu percebo que começa ali o conflito parental nessa situação, mas é Sim. sempre assim: eles tentam punir. Olha, você quer se separar? Beleza. Mas você não vai levar nada. Vai pegar suas coisas, vai sair de casa. E tenho muitas clientes que vivem esse contexto. E aí a gente entra na justiça civil, nós levamos ao juiz isso, ao Ministério Público, e a maioria das vezes consegue aí fazer a busca e apreensão dessas crianças. Então, mesmo que o agressor retenha, não significa que tá tudo perdido. Sim. É isso mesmo. Indicar, ó, busca uma ajuda jurídica. Uma orientação. Porque aí entra o papel do advogado. Tô vendo que você tá dentro dessa situação, o que eu vou fazer? Vou arrumar a casa, né? Olha, ele falou, ele não é o Supremo. Aqui nós obedecemos ao Supremo. Quem é o Supremo? O Supremo Tribunal. Então, até lá nós vamos subir recurso e vamos lutar ali para que essas crianças fiquem com a mãe. Exceto quando a gente vê que a mãe vem com muito desvio ali, sabe? Mental. Porque tem casos que a mãe apanha tanto que ela não tem estrutura para ficar com as crianças. É porque desconstrói totalmente a identidade da mulher. Qual que é o desafio de uma mulher que sai de um relacionamento assim? É se reconstruir. E não só material, perante a sociedade, mas como mulher. Uau. Porque existe uma quebra da identidade dessa mulher, uma confusão mental. Ela fica confusa mentalmente.
A percepção dela é alterada. Quimicamente falando, o corpo, ele tá todo descompensado. Se essa mulher for fazer um exame de hormônios e vitaminas do corpo, Tudo desregulado. tudo baixo, tudo desregulado. Então, existe uma alteração química que acontece com essa mulher. É algo muito assim, não é mente, emoções, mas é corpo, é química do corpo também. O corpo responde. Então, ela está totalmente confusa. Percepção da realidade alterada. A identidade dela destruída, ela vai precisar se reconstruir e leva tempo. Muitas mulheres até comentam, né, da dificuldade de se refazer em um novo relacionamento. Por quê? Porque gerou um trauma, um estresse Gatilhos. pós-traumático. Então, assim, é muito delicado, né? É muito delicado. A nossa profissão, ela tem uma missão muito linda, que é ajudar essas mulheres a trazer uma nova versão delas mais forte, se Sim. recuperar. Mas esse processo tem que ter uma decisão delas também. Senão não funciona. Senão não funciona, é muito desafiador, né? Você entende que o abuso, ele atrapalha, o abuso psicológico, ele vai atrapalhar essa mulher a fazer essa denúncia? Porque eu percebo que muitas delas já têm a consciência Sim, e não conseguem não denunciar. consegue. Aí você fala assim, tem até um caso lá no escritório que eu tô trabalhando, falando, olha, precisa. Ele não pode falar assim com você. E ela fala assim, mas ela se coloca na posição, eu sou mesmo que ele falou que eu sou. Não. Ela começa a acreditar de tanto ouvir. Ninguém vai me querer. Eu falo, não. Você precisa fechar essa porta. Vamos fazer um boletim de ocorrência, né? E aí a dificuldade de tirar elas desse ciclo. É um ciclo mesmo. Agora eu entendo que é esse vício, porque é um ciclo pra tirar muito difícil. Sim, é similar a um dependente químico. É um vício similar ao dependente químico. E assim, realmente o que você está falando é a verdade. Muitas mulheres, elas querem. Mas na hora de chegar ali e tomar essa decisão, é aquilo que eu falei pra você, alterna entre medo e afeto e sofrimento e esperança. Eu já cheguei a atender mulheres que falaram assim pra mim, ele pode ser tudo isso, mas por que eu amo ele ainda? Nossa, Eu que amo, eu pesado. amo, eu amo. E aí eu falo assim pra ela, tá, mas o que significa amor pra você? Eu não sei responder, mas eu amo. Então vamos entender o significado de amor? Será que é amor? Então, porque assim, tem mulheres que vivem isso, mas eu amo ele do jeito que ele é. Tá, vamos entender se é amor, se é dependência, se é uma obsessão, se é algo assim, uma idealização. Não tem isso também, Carol? Tem. Eu me apaixonei pelo que eu imaginei de você, Sim. não pelo que você é. Nossa, muito bom, ai, gente. Ótimo corte. Eu me apaixonei pelo que eu acreditei de você. Eu me apaixonei pela pessoa que eu criei na minha cabeça que você é, mas você não é, mas eu Não. imaginei. E aí a pessoa fica naquilo, essa pessoa tem que se tornar aquilo que eu imaginei. Mas peraí, não vai acontecer. Não vai. Não vai Se acontecer. os pais deles não fizeram isso em anos, como é que você, Não vai acontecer. alecrim dourado, vai conseguir? Não é verdade, gente? Mas vamos lá. Polêmico, Agora eu tenho uma pergunta pra você. Eu acho Vamos lá. interessante. Adoro. Que rufam os tambores. Uma mulher que passa esse tipo de situação pode juntar provas para entrar dentro de um processo e ela ter validação daquilo que ela está falando. Que tipo de provas essa mulher pode criar? Essa foi legal, hein? É. Nossa, eu gostei. Essa foi Só você sensacional. pergunta? Olha, Não, né, Carol? Gostei, entendeu? Tema polêmico. Tem muito jeito. Primeiro, gente, hoje o WhatsApp, ele é prova documental. Graças a Deus, reconhecido. Mas precisa, assim, ter alguns cuidados. Por Tá. exemplo, você vai printar as mensagens, porque WhatsApp geralmente eles apagam, né? Sim. Printa na hora. Mas deixa mostrar o número da pessoa. Ok. Então, tira lá amor, docinho de coco. Aí depois ele vira, né? É o ex, depois ele volta, é o atual. Tira os adjetivos, os nomes. Coloca lá o número da pessoa. 11, 9, babá. E aí você printa. Essas provas, elas têm força jurídica. Ok. Aí vamos supor que ele apagou. Você vai da mesma maneira na delegacia, leva o seu celular, lá o escrivão vai olhar seu celular, vai ver que ele apagou, mas as mensagens batem com o horário dos prints que você mandou, né? Que você levou impresso. E vai utilizar isso para subir para a justiça ali, criminal. E aí, a sua medida protetiva vai ser Então, o concedida. WhatsApp, ele hoje é válido como prova jurídica. Total para E gravação? Eu quero gravar. Então, a gravação, ela tem um pouco de
é um pouco mais sensível, Tá, porque, em regra, pra gravar, eu preciso ter a autorização da pessoa. Então, vamos ok. falar, estou gravando isso. Mas quando a gente fala de violência doméstica, não dá pra me falar assim: olha, você espera só um pouquinho pra me bater, que eu vou gravar a gente. Não faz sentido, Ok, né? ok. Então, nesse caso, o que que você vai fazer? Você vai gravar, procure um lugar ali de acolhimento, tomar cuidado para que isso não piore e não vire um Uhum. feminicídio, porque pode acontecer, né? Às vezes você tá preparando ali uma situação, é melhor você sair dela sem preparar a prova, porque a Sim, prova pode te comprometer mais. sim. Mas aí você guarda o celular ali e leva à delegacia. Uma outra coisa que vai ser usada ali também como prova é as próprias escoriações. Ok, Então, quando a gente fala de violência física, o ML ali, quando você faz o boletim de ocorrência, você vai receber um requisito de perícia sim. no ML, e aí o perito ele vai olhar, vai ver, medir o tamanho do hematoma, e ele vai colocar lá, constatar e vai subir para o Ministério Público e lá para o juiz. Eu já atendi mulheres que falaram, Thaís, eu comprei um caderninho e estou anotando tudo o que acontece. Isso vale como prova? Então, ele vale, mas é muito sensível, porque vamos supor que esse agressor pegue esse caderno. Isso é muito perigoso. Uhum. Então, eu não costumo aconselhar Sabe isso. aquele diário? A mulher começa a escrever Não é tudo que o cara bom, tá fazendo? não é bom, Não, não é não. bom. Eu acho que é melhor, assim, um áudio, de repente, se conseguir gravar, mesmo que seja só áudio, põe lá. Hoje em dia, a gente aciona aqui o gravador, Uhum. ele fica ali. Testemunhas vale também? Pai, Testemunha mãe, irmãos, super, amigos. testemunha super, super, super. Inclusive, a gente entra até na rede de apoio, né? É importante. Agora é um Uhum. alerta aí pros familiares. Percebeu que a vítima tá nesse contexto? Toma partido, se Uhum. manifesta, não espera acontecer um feminicídio. Olha, eu Uhum. estou vendo que ele está sendo ali agressivo com a minha filha. O que que eu vou fazer? Procura aí um advogado, procura ali a própria delegacia da mulher. Hoje nós Sim. temos a delegacia da mulher que ampara a mulher de um jeito absurdo. Você chega lá, você já é assistida, passa com um psicólogo lá Uhum. dentro, e aí ela vai fazer E ali. até mesmo um laudo psicológico entra como prova jurídica. Sim, Muito importante, um total. laudo, um parecer, você está fazendo terapia, está acontecendo a situação. É por Ali isso o que a laudo vai. gente indica. É, A isso, o gente pede laudo pra passar também. com o psicólogo quando chega esse tipo Ok, de caso. ok. Porque usa muito, o juiz ele vai olhar, Uhum, né. Então, assim, não é só as mensagens. Vamos ok. supor, olha, doutora, eu não consegui gravar nada. Uhum, Ele tá em cima de mim, ele que nem a Thaís falou: "Olha, chega lá no consultório, ele fica lá na porta esperando, sim. não deixa eu fazer direito". O próprio laudo da sua psicóloga, falando isso, você levar para sua advogada, ela sobe para o juiz ele já vai entender isso como um Está assédio, acontecendo. como uma Sim, violência sim. psicológica. Então, não necessariamente você precisa pegar ali no ato. Olha, vou provar. É igual aquela história lá, né? Ele me traiu, vou atrás e vou fazer vídeo. Não, 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 não. Não faz isso, não. Segue a sua vida, vai na delegacia, leva o que você tem. O próprio testemunho, ele já torna ali Uhum, a prova certa. E aí, quando você tem um processo criminal, na hora que você tá na frente do juiz, o juiz ele vai te ouvir, junto com o Ministério Público, que é o ok. promotor, né? Então, assim, não é só as mensagens, não é só as gravações, não é só os testemunhos. A própria vítima viveu aquilo. E, assim, na justiça criminal, na parte de Uhum, violência doméstica, tem uma vara sim. só disso. Você sabia disso? Uhum. Tem uma vara só pra isso. Eu acho incrível. Eu acho o máximo, assim, pra A quem foi medida vítima. protetiva, Carol, acontece? Me Acontece. explica isso, Ela porque as meninas têm muita acontece. dúvida, assim, é só ir lá abrir um processo, mas e aí? Ela acontece. O que que acontece? Fui vítima. Vou na delegacia da mulher. Chego lá, sou acolhida. Ok. E aí elas vão fazer comigo, vão conversar. Vai pegar esses prints. Vai bater a verificação, né, do celular pra ver se é prova real. O escrivão vai falar que é válido, que é fático. E aí vai pro juiz. Ok. Ok, subiu para o juiz, eles têm um prazo ali de 48 a 72 horas para sair essa medida. Sai muito rápido. Os casos que eu conheço, que passou pelo escritório, que eu orientei, teve casos que eu fui até com a cliente, porque ela estava muito vulnerável. Então, eu mesmo peguei ela no meu carro, levei ela, porque eu sabia que sozinha ela não conseguiria. Ela perdeu o bebê, Nossa. teve a orelha rasgada. O cara descia a mão mesmo, o cara era lutador, né? Graças a Deus consegui separar eles. Ela conseguiu uma boa E eu vou te falar, eu indenização. posso fazer uma observação Claro. aí? Você me trouxe algo muito polêmico. Hoje em dia, nós vivemos a geração que pensa no corpo. Sim. O pessoal de academia e que estão tomando coisinhas Sim. sem acompanhamento médico.
Muitos querendo subir testosterona sem acompanhamento médico para ficar musculoso. A testosterona elevada, ela altera o comportamento do homem. Testosterona é o pulsar de vida do cara. A testosterona baixa prejudica muito a vida do homem. Mas ela alta também. Opa! Eita. A irritabilidade, a impaciência. Então, o que eu percebo também? Você falou de lutador e eu lembrei de casos que o marido faz luta e tal. Fica agressivo. Estiga. Ai, meu Deus. O cara, ele quer tomar os anabolizantes, enfim, as coisinhas que tem aí no mercado, sem um acompanhamento médico, sem entender, porque quer ganhar um músculo, quer ficar todo bombadão. Só que existe uma alteração química que vai acontecer no corpo dele também, nas emoções dele. Aí não se controla. É onde muitas vezes as mulheres falam, Thaís, ele não era tão explosivo assim, mas de um tempo pra cá, ele tá muito explosivo dentro de casa. E aí eu começo a identificar que ele não tava, eu não estou dizendo que é errado a academia, Sim. pelo amor de Deus, eu sou a favor da vida saudável, mas assim, sem um acompanhamento médico e ficar buscando recursos, Torna-se sem perigoso. um acompanhamento médico, vai alterar o comportamento. E aí, quando eu linko, eu falo, opa, tem uma parte clínica aqui dele que tá em desajuste. Não é legal ele fazer um exame de sangue, verificar que nível que tá a testo dele? Entendi. Faz Entendeu? sentido. Então, tem uma alteração aí também de padrão que o cara quer buscar de estética, de vida, enfim. E aí, E sem acaba- acompanhamento médico, Acaba atrapalhando ali a vida conjugal. Muito, muito. Como, por exemplo, eu já atendi mulheres que chegaram à beira do divórcio, casais desconectados, já, sim, enfim. E aí, eu falar assim, bom, antes de definir o divórcio, porque eu estou percebendo que é uma relação que não tem agressão. Vocês estão decidindo divorciar por isso, alguma coisa se perdeu no caminho. Vamos entender? Primeira coisa, vamos fazer um exame clínico Aí descobre que... para saber tá como tudo errado. estão os hormônios e vitaminas da mulher, hormônios e vitaminas do homem. E aí você identifica que existe uma queda hormonal, principalmente, eu falo 30 a mais, tem que ter monitoramento, gente. Tem que fazer acompanhamento. Ai, a minha libido caiu, não tenho mais desejo por ele. Peraí, qual é a fase hormonal que você tá vivendo? Né? De repente, o casal se ama, mas tem uma queda hormonal acontecendo que precisa de ajuda. Então, você percebe como é complexo? Sim. Né? Aí eu tô entrando na parte sexóloga também. É verdade, gente, porque ela é sexóloga. Muitos Ela casais. é multitarefas. Muitos casais se queixam assim, eu tô há 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos. Eu já atendi casais 8 anos sem intimidade sexual, 10 anos sem intimidade sexual. Uau. Eu atendi uma mulher uma vez, 30 anos sem intimidade sexual. Gente, não dá, né? Não dá. E aí você vai ver a situação, peraí, existe uma questão clínica que não foi tratada, não está sendo tratada. Então não é assim, ele não me ama ou eu não amo. Eu tô com queda hormonal, eu tô me rastejando, meus hormônios estão lá no pé. E é impressionante, Carol. A pessoa vai, faz a regulação hormonal. Ai, não separa mais. Não separa, o Olha que casamento coisa volta. boa. Olha só como que anda junto, Olha né? lá, anda tudo junto. A mente, gente, a Tudo mente era junto. muito séria. Mas tá bom, vamos acelerar esse papo polêmico, que eu gosto de polêmica, gente. Amiga, me fala uma coisa. Qual o primeiro passo que você orienta para essas mulheres com violência doméstica sair disso? Buscar informação. Hoje é mais fácil, né? Buscar informação. E assim, estar aberta para o conhecimento. Então, assim, eu vou buscar informação, mas eu estou aberta para o conhecimento. Porque é desconfortável. Você vai ouvir ali na informação. Por exemplo, esse assunto que eu estou tendo com você hoje, de repente tem alguma mulher que se identificou, para ela tá desconfortável ouvir. Ela já quer trocar de podcast porque, ai meu Deus, tá me incomodando ouvir isso. Por quê? Porque é pesado. A mulher se identifica e quer fugir daquilo que ela está vivendo. Então, o primeiro passo é buscar informação e estar aberta para conhecimento. O segundo passo, eu busquei informação, me permiti conhecer o assunto, identifiquei que eu estou tendo isso.
Agora eu vou buscar uma ajuda psicológica, uma ajuda de Isso, orientação jurídica, para mim entender a vida que eu estou tendo. Rede de apoio, família. Apesar que eles demoram bastante para abrir para a família, muitas vezes até por vergonha, viu, Carol? Porque é uma situação que você não vai falar na mesa de bar, Não vai. na igreja com os amigos, no grupo de célula, no púlpito, né? É uma situação muito delicada. Então, assim, não vou falar na mesa de bar que eu tô sofrendo abuso, mas também não vou falar na igreja nem no shopping com as amigas. Porque Sim. é vergonha. A mulher, ela sente uma vergonha e uma culpa de estar naquela condição. Então, assim, a rede de apoio, eu acredito que ela entra ali entre terceiro e quarto ponto, porque antes ela vai precisar se conhecer. Informação, se conhecer, buscar orientação com uma boa advogada para entender juridicamente ali o que está acontecendo, enfim. Né? É muito complexo isso. E precisa ser especialista, né? Porque se você vai num advogado, por exemplo, que não é direito de família, não vai ter o mesmo tato. Não tem, né? Mas... E posso ser... Ai, Fala. eu vou ser um pouco polêmica agora. Fala. Pode falar. Eu acredito que mulheres... Advogada mulher, cuidando de uma mulher é diferente. Eu concordo. Eu acredito. Porque a gente já sabe, A ainda mais empatia, quando alguém que já passou por isso. Eu acredito que uma mulher, ouvindo uma mulher, a sensibilidade é outra dentro do contexto. Nada contra advogados homens, pelo amor de Deus. Mas é porque eu percebo na prática que quando as minhas clientes, enfim, as mulheres que me procuram, porque às vezes a mulher me procura, ela não faz a terapia, mas ela me procura para um aconselhamento, para algo mais ali pontual. E quando ela busca uma advogada mulher, ela mesma fala, nossa, eu me senti tão acolhida com aquela pessoa conversando, porque ela vai entrar em alguns assuntos de abrir intimidade, e aí de mulher para mulher a diferença. Então assim, buscar informação, conversar com alguém de confiança, apoio psicológico, considerar uma ajuda jurídica, eu acredito que é um ponto de partida para a mulher conseguir pensar melhor o que vai fazer dali para frente com a vida, assim. E pra fechar, ai, gente, tô triste que já tá acabando. Ai, tá tão bom, vontade de fazer mais 1 hora. A gente vai lembrando dos clientes, dos casos de todo mundo. O pessoal aí da live Uau. nos assistindo, olha, tá incrível. Amamos. Mas vamos lá. Se você pudesse deixar um alerta para quem está assistindo e talvez esteja vivendo isso sem perceber, qual seria esse alerta? Primeiro alerta, parar de justificar o comportamento do outro sempre. Nossa, pesado esse, hein? Então, assim, pare de justificar o comportamento do outro e olhe a dor que você está sentindo dentro desse relacionamento. Então, assim, às vezes, a mulher, ela quer justificar demais o porquê o outro está conduzindo a relação, está tratando a relação daquela forma, está falando, xingando, manipulando, ameaçando. Ela quer justificar muito o comportamento do outro. Sim. E esquece da dor que ela está sentindo. Então, assim, pare de justificar o comportamento do outro e olhe para a dor que você está sentindo. Uau. Olhe para você. Eu falaria esse conselho, assim, de inicial. Qual é a dor que você está sentindo? Porque é a configuração da Lei Maria da Penha, né? Você precisa se olhar. A Maria da Penha, ela é para isso, para você se olhar e cuidar de você. Tem mulheres que, quando elas chegam para falar do rapaz, enfim, eu falo, vamos fazer o seguinte, hoje, só hoje, vamos falar de você, esquece ele. Eu quero falar de você. Me fala dessa dor que você está sentindo. Me fala, você como mulher, onde você se perdeu no caminho? Onde foi que você entendeu que assim, eu não estou sendo eu mais. Eu me perdi no caminho, Thaís. Onde você se perdeu? Eu quero saber de você hoje, sobre a dor que você está sentindo e você como mulher, onde você se perdeu. Esquece ele agora. Aí é impressionante, porque ela começa a falar dela e daqui a pouco já liga ele. Não, elas não conseguem falar só dela. Deixa ele lá. Ele vai ser a próxima sessão, a gente vai falar só dele. Hoje eu quero falar de você. Como você está? Como você está? Você está bem? Como você está? Então, porque a mulher, ela acaba olhando tanto para o outro que ela não se olha. E muitas não sabem nem responder se estão bem, se não estão. Quando eu falo assim, como você está? Tem mulher que começa a chorar. Ai, meu Deus, que dó. Então, assim, esse olhar para o sofrimento, um olhar interno, quem é você? Tá, nos 10
essa que eu pergunto pra elas assim ficam... Choram. Quem era você há 10 anos atrás? Pesado também uma pergunta dessa, né? Quem era você há 10 anos atrás? Ok. 10 anos agora pra frente, quem você quer se tornar? Você vai manter esse padrão mais 10 anos pra frente? Porque daí você hoje você tem dos 25 aos 35, quem era você? Dos 35 aos 45, você quer continuar assim? Então, assim, esse olhar, assim, o que eu quero da minha vida, né? Porque eu sei que não é fácil, é uma decisão difícil de tomar também, né, Carol? A gente sabe, a gente vê o sofrimento no olhar dos nossos clientes, não vê? Sim. Se você que está assistindo aí no TikTok, ao vivo, ou aqui nesse podcast, se você se identificou com alguma coisa que a gente falou aqui, que seja pouco, saiba que existem caminhos, tanto jurídicos quanto psicológicos. Sim. E você não precisa manter essa relação, não precisa manter esse padrão, não precisa manter a vida desta maneira. Assim, foi muito linda a frase da doutora. Como você se vê há 10 anos, né? E como você se vê daqui pra frente, né? Que esse vídeo, essa conversa, esse bate-papo incrível que eu amei, né? Eu amei. Possa chegar aí na sua casa, que você possa ver, enxergar que existe aí caminhos, né? Então, pra você, né? E pra você que não vive, que bom. Passa esse vídeo aí pra outra pessoa que precisa ouvir isso daí. Inspire mulheres a ter família. um relacionamento saudável. Exatamente, gente, pelo amor de Deus. Não somos mais novinhas aí pra ficar brincando com a vida. Não. E já curte esse vídeo aqui, salva, compartilha pra quem precisa saber. E não esquece de me seguir. Segue também a doutora Thaís. Thaís, fala aí suas redes sociais. Olha, hoje eu estou focada no Instagram, @psi_thaisbatista. Mas logo, logo tem uma pessoa aqui que vai me ajudar. Vai me ajudar a administrar. Aqui, ó, coraçãozinho de dorama. Então é isso, muito obrigada, até o próximo episódio. Já fica aqui, já fica nesse canal aqui, porque vai ter mais conteúdos. Eu tenho outras pessoas polêmicas para entrevistar. Um beijo, tchau, tchau. Tchau, gente. Beijos.